Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Tratando a imundícia, ainda que não chegava a ser pecado. Vamos procurar entender esse conceito no Antigo Testamento, e eu quero tomar Levítico 11 como referência, para depois aplicarmos a dispensação da graça em que vivemos, a era do Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus tinha uma aliança com um povo, seu povo de Israel, e aquele povo tinha que obedecer à lei de Deus, que era constituída de mandamentos, estatutos, testemunhos e juízos. Eles tinham que atender à lei. E a lei estabelecia, entre outras coisas, que havia situações de imundícia. A pessoa ficava imunda. Não necessariamente era um pecado que exigia o derramamento de sangue, mas era uma imundícia da qual a pessoa tinha que se purificar. Por exemplo, ao fazer necessidades. E outra era a respeito dos animais que a pessoa deveria comer. Deus estabelecia uma separação entre animais limpos e animais imundos, e os critérios para separar. Basicamente, os animais limpos eram cabra, ovelha, boi, e havia muitos animais imundos, tipo lagarto, cachorro, gato, animais assim que eram considerados imundos, não era para se comer. E das aves também havia critérios, dos peixes, mas basicamente não era para comer animal imundo, tipo porco. Porco é o principal símbolo de animal imundo. Mas e se comesse? Tinha que se purificar. E até que se purificasse, ficava imundo até a tarde. Essa era a regra. Se tocasse num animal imundo, se tocasse num corpo de pessoa morta, qualquer coisa assim, um inseto, a pessoa ficava imunda e tinha que se purificar e ficava imunda até a tarde. E o Senhor estabelecia isso com certos detalhes. O capítulo é relativamente longo e todo israelita tinha que saber isso. Aqueles animais que podiam comer e aqueles animais que não podiam comer. E as outras situações em que a pessoa ficava imunda. Por exemplo, se o animal caísse na cisterna da pessoa, a pessoa usasse aquela água, ficava imunda. Se um animal morresse, se uma pessoa morresse, a pessoa ficava imunda. Mas imunda até a tarde, porque ela se purificava com água, mesmo se purificando com água purificadora, ficava imunda até a tarde. No dia seguinte, depois da noite, ela já estaria limpa, cerimonialmente limpa. A imundícia não era pecado. É como no Novo Testamento a gente diz, a tentação não é pecado. Tentação é tentação. Pecado é pecado. E há coisas que nos tornam impuros, uma certa imundícia espiritual, que não chega a ser pecado, mas que a gente precisa se livrar. Em Hebreus nós encontramos essa orientação que, devido à grande nuvem de testemunhas que temos a nos rodear, nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que nos assedia. Há coisas que nós fazemos que são um peso espiritual, não necessariamente um pecado. Se é pecado, há necessidade de confissão e algumas vezes pública, para que a pessoa receba o perdão. Se não confessar, não tem perdão. Por exemplo, um adultério. A pessoa tem que confessar publicamente. Não adianta ficar com um jeitinho aqui, se fazendo coitadinho com alguns irmãos e tal. Não vai adiantar. Tem que confessar publicamente, porque foi sabido
publicamente. A pessoa tem que confessar para receber o perdão. E se não confessar, não tem o perdão. Há pecados que são só entre nós e Deus. Por exemplo, a pornografia. Pornografia é terrível, porque vicia, mas não deixa de ser um pecado entre você e Deus. Então, não precisa necessariamente confessar de público. O problema é que vicia e a pessoa depois precisa de uma libertação espiritual e às vezes ela não consegue se libertar sozinha, mas é um pecado entre você e Deus. Qualquer pecado assim, íntimo, de pensamento, você sozinho no seu quarto, no banheiro, seja lá o que for, entre você e Deus, é um pecado que você confessa a Deus, mas que seria bom que confessasse ao seu líder também para receber ajuda, orientação, para se livrar daquele hábito, da continuidade daquele pecado. Mas aqui nós estamos tratando de imundícias, são coisas que a gente faz, por exemplo, dá uma olhada na televisão, aquilo é uma imundícia que vem para seus olhos e entra no seu corpo, aquela imundícia. E aquilo vem contaminar seus pensamentos e a gente precisa se purificar daquilo. Em geral, a gente guardará a lembrança até de noite. Deus, num bom sono, faz a gente ser purificado na mente, esquecer aquilo. E no outro dia, a gente começa o dia sem lembrança daquele pecado do dia, ou daquela impureza do dia anterior. Não foi pecado, mas foi uma impureza que nos fez, no mínimo, pensar naquilo. E estraga o nosso humor. Quando a gente recebe uma imundícia, por exemplo, através da televisão, a gente perde a alegria da salvação, a gente perde a satisfação com a palavra de Deus e fica pensando naquilo, principalmente se for imagem. A imagem fica gravada na nossa mente, a gente não esquece daquilo que viu, mas Deus quer purificar a nossa consciência, fazendo a gente esquecer. Então nós nos purificamos diante de Deus e depois, no dia seguinte, esperamos estar sem a lembrança daquela imundícia passada. Você entende? Então essas imundícias precisavam ser tratadas pela água purificadora e a pessoa ficava imunda até a tarde. Já depois de uma noite de sono, Deus trabalhava e a pessoa amanhecia o outro dia limpa daquela imundícia. O melhor é que a pessoa se livrasse da imundícia, se separasse da imundícia. Deus quer que seja assim. Conscientemente, tenha uma decisão de se separar da imundícia. Conversas torpes, piadas chocarrices, pilhérias, maledicência, falar mal. Qualquer grupo de pessoas tem uma tentação muito forte de cair nessa maledicência, roda de escarnecedores. Você participou, aquilo é uma imundícia, você se sente mal ali. Então, vá para um canto, se purifique com a palavra de Deus e no dia seguinte espere a graça de Deus fazer você esquecer aquilo. Há uma outra passagem que eu quero lembrar e com ela encerrar essa reflexão. Jesus contou no capítulo 13 de João como ele se despiu, já era ali nos antecedentes da Páscoa e da Ceia do Senhor. Ele tirou a roupa de cima, ficou mais à vontade e pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha. E ele disse: como eu fiz, vocês devem fazer também. Essa é a lição que eu quero dar. Lavem os pés dos irmãos. Bom, há algumas pouquíssimas denominações que estabelecem isso literalmente, um lava-pés. Eu não vejo isso como ruim, não, se houver um lava-pés, mas é uma situação que pode trazer situações constrangedoras. Por exemplo, um homem vai lavar os pés de uma mulher,
isso pode trazer certo constrangimento. Mas eu fico com a interpretação do Otmani. A poeira que eles pegavam, porque usavam sandálias abertas naquela época, a poeira do mundo, estradas de terra, e pegavam a poeira junto com o suor dos pés, fazia aquela lama. Quando entravam numa casa, eles lavavam os pés na entrada para ficar com os pés limpos dentro de casa. Segundo a interpretação de Otmani, que eu adoto também, e lavar os pés dos irmãos é a gente ajudar uma pessoa quando vem da rua, vem de uma jornada, uma situação qualquer, a gente ajudar a lavar com a palavra de Deus, falando das coisas de Deus. Meu irmão, como é que está? Lembrando um texto, a leitura do dia. A gente está assim como que lavando os pés dos irmãos com a palavra de Deus. O que é a poeira do mundo? É essa imundícia da vida que se apega a nossos pés. E a gente, no final de um dia, é muito comum a gente se sentir triste. Ouviu uma piada aqui, participou de uma conversa torpe ali, a gente viu na televisão não sei o que lá, horrível. Então aquilo nos traz uma tristeza, como que contamina a nossa pureza. Então nós precisamos de um irmão, uma irmã, que venha conversar da palavra de Deus. Aquela água da palavra de Deus vem lavar a nossa alma, conversando, tratando de assuntos espirituais, e aí nós vamos ter os pés lavados. É nesse sentido que eu entendo. O lava-pés é para tirar essa impureza do mundo que se apega a nossos pés. Caso contrário, um homem vai chegar em casa mal-humorado, já vai brigar com a mulher, reclamar de tudo, e janta depressa lá, não faz uma boa digestão, não vai passar tão bem, e aí se senta aí na frente da televisão, vai começar a piorar a situação, e aí, cansado, já com sono, vai dormir, com toda aquela impureza na cabeça. O sono também não vai ser bom. Entende? Não podemos deixar que isso aconteça. Temos que lavar a nossa impureza de todo aquele dia com a palavra de Deus e dormir. Nunca com a televisão ligada no quarto, isso é veneno. Mas a gente vai dormir com a palavra de Deus na cabeça, a água que lava a nossa imundícia. Você entende?